Espero que a semana que se passou tenha sido abençoada para todos vocês e que cada um tenha tido uma experiência com Deus, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam todas as manhãs. Gosto muito desse texto, principalmente quando ele diz assim: trarei à memória o que me pode dar esperança. Tantas vezes estamos trazendo à nossa memória, à nossa lembrança, aquilo que não dá esperança, não é? E a recomendação da palavra de Deus é que a gente deve pensar naquilo que é bom, naquilo que é útil, naquilo que edifica, naquilo que é de boa fama, e se houver alguma virtude e se houver algum louvor. Que interessante, não é? Porque à medida que a gente não alimenta esperança, o que que acontece? Desespero, desesperança. Tem algumas palavras que a gente fala que são muito interessantes, não é? Desesperança, desgraça, e às vezes a gente não pensa, né? Desespero, desgraça. Desespero é a pessoa que perdeu a esperança, desesperada, né? E desgraça é a pessoa que está sem a graça de Deus. Mas o som da palavra é muito mais pesado, né, o sentido, quando a gente fala desgraça, não é mesmo? É isso aí, minha gente. Então vamos, dar início à nossa live. Esperamos que Deus possa abençoar a todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem nesse momento e que nos assistirão em outros momentos também. Então, semana passada, nós começamos a falar sobre a questão de como orar, aprendendo a orar. É o terceiro estudo desta revista aqui, que é uma revista própria para discipulado. É a literatura que usamos, um dos módulos do discipulado, que o primeiro módulo foi Boa Notícia, e este daqui é um passo de fé. Então, nós estamos no terceiro estudo desse módulo, que é um passo de fé, mas hoje aprendendo a orar. E semana passada, nós falamos sobre o fato dos discípulos terem pedido a Jesus para ensiná-los a orar. E eles disseram: nós queremos que o Senhor nos ensine a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, nós vimos que oração é algo que a gente precisa aprender. E eu quero colocar algumas situações no nosso aprendizado sobre oração. E aí eu te pergunto, com quem você aprendeu a orar? Não é muito interessante? Com quem? Onde você aprendeu a orar? E até quando você aprendeu a orar? Isso é importante porque, às vezes, a gente traz valores para a vida da gente e a gente faz daqueles valores uma verdade absoluta, um dogma, uma doutrina que não pode ser mudada. E muitas vezes, não é que isso esteja errado, mas, de repente, não é a melhor maneira da gente fazer as coisas. Você sabe que existe uma diferença grande entre eficiência e eficácia. E, da mesma forma, quando a gente, ora, você pode ter uma oração eficiente ou você pode ter uma oração eficaz. Você pode até orar e usar os diferentes meios, modos de oração, e você pode chegar a Deus, mas esta, de repente, seria uma oração eficiente, mas a oração eficaz é aquela que você atinge o coração de Deus, que você alcança o coração dele. Por isso que a gente precisa
aprender a orar e prestar atenção naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre oração. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, vimos ali os pontos, né, que temos um Pai, Ele é o Pai Celestial, que a vontade dele deve ser feita, que o primeiro pedido deve ser para que o reino dele venha sobre nós, e aí seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vimos que o primeiro pedido realmente pessoal é pelo pão de cada dia, crendo que Deus nos supre a cada dia ah, do pão, daquilo que nós necessitamos, e assim por diante. Mas aí eu fiquei devendo a parte sobre a oração, os pontos, a lista de oração. Aí eu falei que a gente, para orar de um modo mais adequado, mais eficaz, a gente precisa ter um horário, a gente precisa ter um local e precisa ter uma lista. Então, na lista eu falei um pouco sobre a oração do Pai Nosso, mas eu deixei assim os pontos realmente que eu queria focar, chamar a sua atenção, para a gente comentar hoje. Então, vamos nos lembrar o seguinte: a oração do Pai Nosso não é para a pessoa recitá-la, fazer dela uma reza, uma oração, não. A oração do Pai Nosso chama-se oração modelo, uma oração onde estão os princípios que devem ser observados quando a gente for orar. Não é para a gente recitar Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Não é errado fazer isto, mas só que isso se torna uma coisa mecânica e às vezes não vai do coração da pessoa, se torna uma rotina. Como eu disse, uma reza, aquilo que é repetitivo, sem muito sentido, ou até mesmo como uma superstição. A pessoa pensa que se orar, fizer uma oração do Pai Nosso, que vai espantar demônio, que vai abençoar a vida. Então fez disso tipo um amuleto, uma superstição na vida. Você sabe de uma coisa muito interessante sobre isso? Nenhum dos discípulos que tenha registrado na Bíblia, não consta na Bíblia que qualquer dos discípulos tenha recitado a oração do Pai Nosso. Por exemplo, eles dizerem assim: agora vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. A gente não encontra isso. Sabe por quê? Porque a oração do Pai Nosso não era para ser repetida, recitada. Como eu disse, não há erro. A gente até a sabe de cor, né? Não há erro em fazer isso. Você pode até fazer essa oração, Pai Nosso que está nos céus. Aí você vai pensando em cada palavra dessa, ok, aí vai ter muito mais sentido. Mas Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você já viu os jogadores fazendo essa oração quando vão, fazem assim, meio afobados, né? Falando alto? Mas aquilo é só uma rotina. É só tipo uma superstição, um amuleto. Mas a oração do Pai Nosso, ali tem os princípios que devem nortear a nossa oração, ok? Muito importante saber isso. Então, eu só queria mais uma vez lembrar para você é que a palavra de Deus diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Tem pessoas que pensam que se recitar 10 orações do Pai Nosso, 10 outros tipos de oração, ficarem repetindo a mesma coisa, ou ficarem mesmo orando, falando muita coisa para Deus, que é isso que vai sensibilizar o coração de Deus. Não é. Existe uma experiência que Jesus contou da oração do publicano e do fariseu, que o fariseu se gabava dos méritos dele, da vida de santidade que ele tinha, e até chegou a desprezar o publicano. Olha, o publicano só falou 5 palavras: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que a oração do publicano foi ouvida e a oração do outro, que disse muita coisa, não foi. Então, não se preocupe em falar muita coisa, você tem que orar da maneira certa, do modo como alcança o coração de Deus. No Salmo 51, 17,
diz que os sacrifícios para Deus são o coração quebrantado, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então preste atenção nisso, no que a palavra de Deus diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 6, diz: "Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte." E voltando para o Salmo 51:17, "há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará." Então, a oração não precisa ser um discurso, não precisa ser algo assim que a gente vai falar para impressionar Deus, mas o coração quebrantado, humilde diante de Deus, é que vai alcançar o coração de Deus. Então, essas coisas que eu queria lembrar para você, recordando mais uma vez que Tiago disse que a gente pede e não recebe porque pede mal. Então, vamos pensar aqui em mais alguns princípios dentro da lista de oração sobre como pedir bem, orar certo, orar segundo a vontade de Deus. Primeira coisa para a gente orar segundo a vontade de Deus, além daqueles pontos que eu já coloquei, ter um horário, ter um local, ter uma lista, é você usar as primeiras palavras ou de gratidão, ou de louvor, ou de adoração. A ordem aí não é tão importante, mas esses 3 pontos: gratidão, louvor e adoração. O que é gratidão? É agradecer a Deus pelo que ele tem feito por você, não se esquecendo do maior feito de Deus, que foi a salvação. Ele tem entregado o filho dele para nos salvar. Então, orar agradecendo. Primeiro, te agradeço, aí você vai se recordar de todas as coisas que Deus já lhe deu, que você conseguir lembrar, porque lá no Salmos 103, no versículo 1, diz assim: "Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios." Há um hino que diz assim: "Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas das divinas mãos. Uma a uma, dizer de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez." Procure relacionar, listar, escrever as bênçãos que Deus já lhe deu e agradeça por elas, ok? O que que é louvor? Tem gente que fala assim: "Ah, eu escutei um louvor." Você não escutou um louvor, ainda que aquilo possa ser chamado de louvor também, porque na música a gente louva a Deus. Você escutou uma música que nem sempre foi de louvor. Às vezes a música foi de adoração, a música foi de gratidão, a música foi de arrependimento, não foi um louvor, porque louvar é falar bem. É você dizer: "Deus, como tu és bom. Deus, tu és eterno, tu és santo, tu és justo." E aí você vai falando dos predicados de Deus, falar, daquilo que Deus é, daquilo que você, reconhece, louvando, bendizendo a Deus, falando bem de Deus. Essa é a ideia de louvor, tá? Não quer dizer que um hino não possa ser um louvor, mas nem sempre é. Às vezes, como eu disse, um hino não foi louvor, foi adoração. E aí vem o terceiro ponto que você deve colocar dentro das primeiras palavras na sua oração, para você orar bem, para você não pedir mal, é você adorar. Deus é Deus, é o único Deus, não há outro. Então você vai se curvar diante dele, ou fisicamente, ou no seu interior, você se quebrantar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus, e adorá-lo. Dizer: "Deus, eu te adoro, porque eu não tenho outro Deus, só o Senhor é Deus, o Senhor criador de todas as coisas, todo o poder, toda a glória, toda a majestade é tua." E aí você vai falando, da divindade, o quanto você sabe, o que que você sabe de Deus como Deus, e você vai, assim, adorando-o, esse estado de
humildade, de prostração diante dele, reconhecendo que ele é divino, que a pessoa com quem você está falando é Deus. Por isso, adoração, ok? Então você agradeceu, você louvou, você adorou, aí vem o próximo ponto. Sabe qual é o próximo ponto? Se você olhar aí na lista que tem no estudo que foi enviado, você vai ver que é o quê? Confissão. É muito importante você confessar os seus pecados, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Se você vai orar a Deus e você não tem atitude de reconhecer que é um pecador, você se lembra de Isaías quando teve uma visão de Deus? Ele disse: Ai de mim, que sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, Isaías teve que ter um momento de confissão. Inclusive, um dos serafins foi lá, pegou uma brasa do altar e purificou os lábios dele, diz a palavra de Deus. É muito importante você, depois que você agradecer, louvar e adorar, você teve um encontro com Deus. É o eu pecador com o tu santo, com o Deus santo. É impossível você ter um encontro com Deus, não perceber a santidade dele e não perceber o quanto você é pecador. Então você precisa confessar os seus pecados. Mas assim, pecados específicos, como eu disse semana passada. Não assim, perdoa a minha multidão de pecados. Não, aquele pecado, se está falando assim na sua oração individual, lembre-se que eu falei que essa não é oração pública, não estou falando da oração pública, estou falando da oração entre você e Deus sozinho, só você, no seu momento ali com Deus, o a sós com Deus, ok? Aí você confessa os seus pecados, você recebe o perdão de Deus. Você confessou os pecados, lembre-se que lá na primeira carta de João, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando confessamos os pecados, Deus perdoa tudo e limpa mesmo. Tanto que lá em Hebreus 8:12 diz que Deus vai se esquecer. Deus não vai estar jogando aquilo na cara da gente o tempo todo, como a gente mesmo faz. Você confessou, tome posse do perdão, viva agora da graça, da misericórdia de Deus. Ok, você louvou, você agradeceu, você adorou, você confessou. Sabe qual é o próximo pedido que você vai fazer? Ainda não é por você, sabia? É para que venha o reino de Deus. Sua petição é para que o reino de Deus venha. Deus, reina na minha vida. Dirige, controla todo o meu ser. Deus, vem reinar neste mundo perverso. Deus, que Jesus volte logo para reinar de uma vez para sempre. Então, é o reino de Deus em três dimensões: a dimensão da sua vida, a dimensão do mundo e a dimensão final, o reino final e eterno de Deus. Por isso que Jesus disse que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E pode ver que este versículo, que é Mateus 6:33, está logo depois de quando diz: não andeis ansiosos pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber, nem pelo que haver de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que vós precisais disso. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Então, o primeiro pedido tem que ser pelo reino na sua vida. Aí, você já fez tudo isso, né? Já agradeceu, já louvou, já adorou, já confessou, já pediu o reino de Deus, e agora já posso pedir por mim? Não, ainda não. Lá em Jó 42:10, diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, o próximo ponto da oração, para você orar bem, é a oração intercessória. É aquela oração que se pede por outras pessoas. Aí você vai pedir pela igreja, por um amigo seu, você vai interceder por pessoas, você vai interceder por alguma instituição.
É é a oração intercessória que você está entre Deus e aquela pessoa ou aquela instituição pela qual você está orando. Nós que somos batistas da Convenção Batista Brasileira, temos missões estaduais, temos missões nacionais, temos missões mundiais. Olha, se você quiser orar intercessoriamente por essas instituições e por esses missionários, você vai ter um tempo muito longo de oração aí, até mesmo porque você não vai conseguir orar por 2.000 missionários das juntas de missões mundiais, né? E por mil e tantos missionários de missões nacionais, e por quantos missionários houver no seu estado, missões estaduais. Aí você vai ter alguém para orar, você vai ter nomes na sua lista, entendeu? Então, é muito importante que você ore, ore, interceda, viu? Olha só, reino de Deus, depois do reino de Deus, intercessão pelos seus amigos. Eu volto a falar sobre João 42:10, que preste atenção. Diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Você está querendo que Deus mude alguma coisa na sua vida? Mude algum cativeiro, alguma aflição, que Deus reverta as perdas da sua vida, como fez com Jó? Ao invés de estar orando por você mesmo, passe a orar pelos outros. Eu fico pensando que Deus mandou os amigos de Jó irem lá para Jó orar por eles. Você se lembra como é que Jó estava? Jó estava cadavérico. Jó não era nem pele e osso, porque a pele dele estava incrustada de tumores, de feridas. O homem era uma aberração na sua imagem. Agora imagine você ter que uma pessoa dessa orar por você, não é? "Ô Jó, ora por mim". Jó poderia dizer: "Senhor, tenha paciência, né, o meu estado, deixa eu orar por mim primeiro, depois eu vou orar pelos outros". Mas não. A Bíblia diz que Deus mudou a vida de Jó. E Deus pode mudar a sua vida também. Quando você tiver a atitude de fazer a oração intercessória, ter uma lista de pessoas, de instituições pelas quais você ora. Aí você diz: "Mas eu não vou orar por mim?". Calma, faça uma lista. Por isso que tem que ter a lista. Eu tenho a minha lista, sabe? A minha lista eu já oro tanto por ela, que às vezes quase eu nem preciso de estar seguindo, lendo ali na eu escrevo os assuntos pelos quais eu vou orar, mas às vezes aqui eu já quase que decorei ah, os assuntos ali pelos quais eu vou orar. E você pergunta: "Mas não deve mudar a lista?". Sim, eu já fiz assim, de ter uma lista para segunda-feira, uma lista para terça, uma lista para quarta, uma lista para quinta, uma lista para cada dia da semana, pode ser assim, ou pode ter uma lista permanente. Agora, sabe uma coisa que eu faço também? E toda vez que Deus responde uma oração, eu anoto. Eu tenho diversos cadernos de oração. Hoje eu já não uso mais caderno, sabe? Hoje eu tenho a minha lista de oração no celular. Então eu tenho meu programinha ali, que as pessoas que estão listadas, os assuntos, e ali eu vou anotando as vezes que eu orei e quando Deus deu uma resposta, porque é muito importante você anotar a resposta para você agradecer, né? É muito importante agradecer. Lembra-se daquela cura que Jesus fez dos 10 leprosos, que só um que voltou para agradecer? E Jesus falou: "Mas cadê os outros? Só este que era samaritano, nem judeu era, e só esse que voltou para agradecer". Então, a gratidão a Deus é muito importante e isso agrada muito a Deus. Deus pode mudar o seu cativeiro, mudar a sua vida, sua história, se você começar a fazer oração intercessória. Aí sim, aí você vem pelos motivos pessoais, tá? Aí você lista os seus motivos pessoais, escreve-os. É muito importante você escrever para você não ficar perdido na oração. Quando a gente não escreve, quando a gente não segue uma lista, o pensamento voa, vai longe, começa, né, pensar em outras coisas, entrar outros assuntos, dá um pouco você já está perdido nos pensamentos. Então, é muito importante que você tenha uma lista. Vamos recordar a lista? Vamos recordar. Veja só: gratidão,
louvor, adoração, confissão, reino de Deus, intercessão e motivos pessoais. Agora, nessa lista de intercessão, seria muito interessante se você pudesse ter a sua lista 10. Você sabe o que é a lista 10? É você ter 10 pessoas pelas quais você ora para que elas se convertam. Eu tenho tido experiências extraordinárias assim, sabe? Ainda ano passado eu batizei uma pessoa que eu vim orando por ela há muito tempo, sabe? Tem uma brincadeira de um menino da igreja que eu falo assim, ó, por este menino orava eu, que realmente orei também. Essa é outra pessoa pela qual eu orei durante muito tempo, até o dia que ele decidiu ser batizado. É importante você ter a sua lista 10 pessoas pelas quais você ora querendo que ela seja salva, que ela seja alcançada, que ela seja batizada, ou que ela se reconcilie com Cristo. Sua lista 10 que você ora por essas pessoas, tá bom? Aí eu tenho outros assuntos pelos quais eu oro, mas eu acho que esse ponto aqui já é o suficiente para a gente compreender. Vamos recordar? Olha só, além dessa lista que eu falei, você tem que se lembrar que você precisa ter um horário, você precisa ter um local e você precisa ter a lista. Definir o horário de você orar, lembrando-se de que a oração tem que ser, primeiramente, com gratidão ou louvor ou adoração. Esses 3 pontos, né, preciso entrar inicialmente. Você não pode começar a oração já dando ordens para Deus, decretando e fazendo uma oração longa, querendo convencer Deus. Preste atenção nessas coisas, porque esta é uma das maneiras da gente orar. Você sabe que a gente não pode ficar engessado também, porque a Bíblia fala que tem que orar com fé, né? Tem outras condições que a Bíblia coloca como condição. Eu gravei um vídeo recentemente sobre como vencer a ansiedade. Aí eu prometi que iria gravar um outro vídeo contando uma experiência de como eu tive um momento especial na minha vida, um momento de profunda ansiedade e como que Deus me ajudou a superar isso, tá ok? Essa é outra maneira de orar, a questão das ansiedades, mas preste atenção, vê lá na minha lista de vídeos, tá ok? Deus te abençoe. Aí, se Deus permitir, semana que vem estaremos juntos novamente.